Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, sou jornalista, escritor. Hoje é dia 4 de setembro de 2019. Eu quero continuar agradecendo a força de vocês que têm comentado, compartilhado, divulgado. Uma coisa que eu notei é que em muitos comentários as pessoas dizem: olha, eu não estava recebendo a notificação, você sumiu desde não sei quanto tempo que eu não te vejo, coisa do tipo, né? Na verdade, eu realmente dei uma diminuída no ritmo, um tempo, né? Já estou retomando praticamente a normalidade, mas não houve assim uma parada, um sumiço, né? Certamente isso aí é algum truque do YouTube, né? Seria até, não sei se é o caso, né? Estou aqui imaginando, supondo, dar uma revisitada na forma da inscrição, né? Acionar aquele sininho, o famoso sininho ali, né? Acionar todos os vídeos, essas coisas todas. Mas o canal deu uma arrancada depois que a gente começou a conversar sobre isso aqui. Muito legal, bacana mesmo, né? Agora uma outra coisa que eu notei também é que tem um vídeo que sempre puxa, né, a audiência, e isso deve ter impacto, influência na propagação, né, do canal, né? Tem um vídeo aí que tem mais de 6 mil visualizações. Enfim, são coisas aí que eu não domino, estou aqui apenas fazendo suposições, mas eu quero mesmo agradecer a vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho, que eu acho que é importante, é um trabalho. Eu estou aqui, não ganho nada, não pago nada para fazer, né? Faço por militância mesmo, jornalística, né? Militância democrática, compromisso, né, com as causas do povo, da pátria, essas coisas todas, enfim, lugar comum, né? Mas é isso. Eu quero falar aqui, por falar de pátria, dessas questões todas, eu quero falar aqui desta ofensiva do bolsonarismo, que agora vai ter o 7 de setembro. O que eles estão fazendo? Eles estão aí dizendo que é a pátria, defender a pátria, aquela história, né? Deus acima de tudo, a pátria acima de todos e tal, né? Que é isso aí, né? Tanto no caso de Deus, o uso do santo nome em vão, como diz a Bíblia, né, quanto da pátria, eles estão usando também o santo nome da pátria em vão. O diabo em carne e osso, essas igrejas fundamentalistas, aí, a indústria do dízimo, essas coisas todas, né, sem dúvida alguma que tem essa manipulação. O Bolsonaro um dia é católico, outro dia é isso, outro dia é aquilo, um dia ele é batizado aqui, outro dia... É a velha história do malandro, né? Como se dizia, o malandro é o gato que nasce de bigode. Ou em rio que tem piranha, jacaré, nada de costas, essas coisas todas, né? Os ditados aí do povo. É o malandrão velho, né? Por trás disso tem uma ideologia, tanto no caso da religião, né, usurpando aí, né, a fé do povo, né, a religião verdadeira do povo, o sentimento religioso do povo, quanto nessa questão da pátria é a mesma coisa. A lógica desse tipo de gente, desta ideologia, é a ideia do Brasil sem povo. É o patriota sem povo. Eu sou patriota desde que não tenha povo. Desde que o povo não tenha direito, né? Quem é o patriota de verdade? Que é o Brasil? Eu sempre digo aqui, a gente, né, estudar os explicadores do Brasil para entender o Brasil, o povo brasileiro, essa que o Darcy Ribeiro chamava da miscigenação, né? A nova Roma, segundo ele, essas coisas. Como é que o Brasil foi formado, né? De quem é o Brasil? Essa é uma pergunta, né, que tem aí constantemente, que precisa ser feita, né? E precisamos refletir sobre ela, porque essa turma, a ideologia do Bolsonaro, né, é uma facção daquela ideologia dos colonialistas. Eles chegaram aqui e falaram assim: essa terra é nossa. Tem a frase famosa lá do Sepete Araju, lá no Rio Grande do Sul, as missões jesuísticas, quando fizeram lá o acordo, né, Brasil, aliás, Portugal e Espanha, que eles chegaram lá: viemos aqui tomar posse das nossas terras. Aí o Sepete Araju respondeu: essa terra tem dono. A frase famosa, quer dizer, aí esses colonialistas chegaram aqui, aquela nossa terra lá tem um povo lá, uns tais, um tal de índio, a origem, então eles iam para as Índias, eles chegaram aqui e tal, tem um povo lá, um tal de índio por lá, né, que nós temos que dizimar, acabar, escravizar, coisa do tipo, está ocupando as nossas terras. Aí depois trouxeram a população, né, que eles escravizaram mais tarde, né, da África, né, trouxeram para cá: vão lá para trabalhar na nossa terra, a pátria é nossa. Aí fizeram, né, aí os que se levantaram contra essa gente aí são traidores da pátria, né? Hoje são agentes do comunismo, né, como diz aí
a ideologia dos porões nauseabundos da ditadura militar, do Bolsonaro, daqueles latrocidas de 64, dos fascistas de 37, etc, etc. Tem gente aqui querendo, sabe, democracia, querendo liberdade, querendo direitos para o povo e tal. Estão invadindo as nossas terras, a nossa pátria. Teve lá atrás um tal de Tiradentes também, né? Um tal de Frei Caneca, um tal de Felipe dos Santos, um tal de Zumbi dos Palmares, um tal de Getúlio Vargas. Depois teve Maurício Grabois, aqui ó, os livros aqui ó. Teve um tal de Pedro Pomar, um tal de Aurélio Pérez, que enfrentaram a ditadura, os porões do Bolsonaro e tal, né? Aliás, ele tem uma certa vocação para a vulgarização da questão sexual. Esse é um detalhe que chama atenção, né? Isso deve ser resultado de alguma frustração pessoal, né? Tudo ele põe a vulgarização sexual no meio. Alguma coisa aí mal resolvida. Freud explica, né? No fundo, na verdade, é ideologia, né? Tem Freud, mas também tem ideologia. Essa gente vulgar, rebaixada, né? Que é o padrão aí das facções criminosas, né, que compõem o governo do Bolsonaro, as 3 facções que eu tenho comentado aqui, né? É só observar o comportamento. O Deltan Dallagnol, por exemplo, acho que foi o Marcelo Rubens Paiva que falou, né, que ele mandando mensagem para ele mesmo é como o bêbado olhando no espelho. É uma imagem perfeita, né? O cara perdeu a noção do ridículo, né? Eles são ridículos por natureza. O frasista de porta de banheiro de rodoviária, continua lá o Carlos Fernando Santos Lima, eles deram uma rebaixada no tom, né? Acuados aí, né? Que o Glenn, alguém falou que não é Glenn, é Glenn, o Glenn aí, né? Acabou chamando eles de corruptos, e comprovou, de fato são corruptos. Eu sabia, você sabia, quem acompanha aqui sabia, né? Portanto, é uma ideologia da história. Essa ideologia é a ideologia da história. A ideologia contra o povo. Porque se eles estivessem realmente defendendo a pátria, eles estariam defendendo os direitos do povo. Ué, de onde surgiu a legislação social, a legislação trabalhista, a legislação democrática? Por que tudo isso serviu no passado, não serve no presente? O que aconteceu aí pelo caminho que chegou-se a essa situação, a tal da crise fiscal, né, que eles tentam confundir com crise econômica? Crise fiscal é uma coisa, crise econômica é outra, já falei disso aqui. Orçamento dividido no meio, essas coisas todas que eu já comentei aqui. Ou seja, tem uma maledicência nisso, tem uma coisa diabólica. É uma ideologia diabólica, uma ideologia dos porões, né, do obscurantismo. Aquela história, né, que o ACM, o velho coronel da ditadura lá da Bahia, né, falava do Temer, que ele tinha cara de mordomo de filme de vampiro. A gente olha para essa turma e é isso aí, né? São talvez síndicos, sei lá, zeladores, né, dos condomínios dos vampiros, né? Tem o mordomo, tem o motorista, tem essa, né? Eles vivem lá pendurados na ideologia do Trump, do expansionismo norte-americano, resgate do fascismo, do nazismo, né, do plano Truman, essas coisas todas, né, do que foram os fascistas de 37, os latrocidas de 64. Bolsonaro acabou de dizer aí, né, como é que foi que ele falou? Até anotei aqui que na época da ditadura, ele falou da mídia, né, e é verdade, aí é que entra a questão, a Globo, a Veja, né, surgiram, os monopólios midiáticos mamaram nas tetas da ditadura, da corrupção, da bandalheira. Agora, evidentemente que eles têm uma diferença com o Bolsonaro, porque é isso, né, o Bolsonaro claramente vai formando um campo político em cima da ideologia deles. Agora, uma pergunta, uma questão essencial em tudo isso. Eles juntaram essas facções de medíocres, de gente rebaixada, mentecapta, né? Gente mentecapta, gente ridícula, né? Gente da baixaria, do submundo, nas 3 facções. Do Sérgio Moro, do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Como é que eles conseguiram juntar essas facções de gente tão desclassificada, tão depravada, tão degradada? É uma pergunta. Né? A gente não pode subestimar isso. Isso não se formou do nada, né? Não se formou do nada. Isso tem coisas por trás, né? É um projeto, eu sempre digo que é um projeto de poder que atende a um programa de governo. Essa é uma questão básica. Eles precisam da milícia, da Lava Jato, para abrir caminho para a milícia
da economia de Wall Street, do Lobão de Wall Street. O Lobão de Wall Street, esse depravado aí, né? É gente depravada, né? Impressionante como eles são depravados. O Deltan Dallagnol. Essa eu adorei, do Marcelo Rubens Paiva, o bêbado olhando no espelho. Eu nunca fiquei bêbado, mas eu já vi os comportamentos aí dos bêbados. Essa coisa, né? Enfim, o sujeito, quando ele se degrada, ele perde a noção de si mesmo, né? A consciência de si mesmo. Então, isso que eu sempre digo aqui, é importante a gente atentar para essa questão da ideologia, a questão da ética, né? A gente ter segurança, a gente ser correto. Isso é importante, né? Porque isso faz a gente ter um reconhecimento da gente mesmo, né? Isso, enfim, dá força para a vida, para as coisas, para a luta política, né? Enfim, para a gente enfrentar as adversidades, essas coisas todas. Quem tem convicção ideológica, aí pode, né, como diz, né, pode vir quente que eu estou fervendo. Agora, a convicção deles é a convicção de cínicos, né? Aquela convicção que tem consistência de uma bolha de sabão. Só pegar o processo de condenação do Lula pelo juiz Sérgio Moro e todos os seus rabichos com o Deltan Dallagnol, a sua quadrilha, né, os delegados, essa história toda que eu conto aqui. Quer dizer, sim, o Deltan Dallagnol deu uma entrevista na BBC Brasil, até fiz um comentário lá, eu não me lembro, eu não vou deixar aqui para não dar audiência para esse tipo de gente, eu falo sempre, mas quem tiver curiosidade, procura no YouTube. Eu comento lá nos comentários, eu falo, a partir de 50 e alguma coisa minutos, ele se comporta como um bêbado. É impressionante, como ele diz, o que da igreja dele lá, né? Quem é o Deltan? Quem é? E vem o secto de que. Né? E ele se comporta assim, quer dizer, ele diz, se não fosse o Deltan, ele fala como se o Deltan fosse outra pessoa. Se não fosse o Deltan, ele não teria sido preso. Ele é um Lula, né? Claro, é verdade, se vocês não fossem vigaristas, ladrões, canalhas, corruptos, o Lula não teria sido preso, é evidente, né? Aí, ainda voltando a essa questão do Bolsonaro, é importante a gente observar também, porque as facções, não tem paz entre as facções. Essa guerra do Bolsonaro com o Moro, por exemplo, né? Onde isso vai parar? Para onde que isso vai evoluir? É lógico que o Moro é importante para o Bolsonaro, né? Não é que o Bolsonaro seja importante para o Moro é importante para o Bolsonaro. A lógica é essa, porque o Moro comandou a facção criminosa que derrubou a Dilma e prendeu o Lula. Não foi o Bolsonaro que fez isso, não foram os cachorros loucos. Sem a facção criminosa do Sérgio Moro, eles não teriam feito isso. E agora eles precisam abrir caminho para outra facção do Paulo Guedes. Olha aí como o círculo se fecha. Aí tem uma colunista do Globo, do jornal Globo, que ela chama Bela Megali, que ela diz que Bolsonaro quer testar fidelidade de Moro com demissão na PF. Quer dizer, na lógica, eu não vi a coluna, não deu tempo. Na lógica, pelo que ela está dizendo aqui na chamada, é que o Bolsonaro estaria dizendo, você está comigo ou contra amigo? É o contrário. É o Moro que tem que dizer para o Bolsonaro, você está comigo ou está contra amigo? Onde isso vai dar, eu não sei. Eu sei que a crise econômica, na minha percepção, na minha dedução, é que vai determinar a evolução de toda do futuro, né, dessa organização criminosa, né, dessas facções criminosas que se juntaram aí para tomar o poder, para assaltar o poder. Lógico, e aí tem a turma, os grupos de mídia, por exemplo. Ainda é uma coisa muito difusa, muito confusa no campo da economia e tal, mas os grupos de mídia já começam. Até o Globo, essa história, o Globo é da Lava Jato, ou a Lava Jato é do Globo, não, é isso aí, a Lava Jato é do Globo, né? Quer dizer, quando o Bolsonaro briga com a quadrilha da Lava Jato, está brigando com o Moro, né? Só observar lá o frasista de porta de rodoviária, né? Ele tem uma frase aqui, ele publicou lá, que ele fala, ele está falando aqui tá lá no Facebook dele, dessa história do subprocurador, né, que pediu desculpas. Ele escreveu assim, Carlos Fernando Santos Lima: minha família tem cerca de 70 anos ininterruptos no Ministério Público e nunca vi ou ouvi tamanho ato de subserviência, enquanto a PGR houve calada ataques grosseiros, irresponsáveis, injustos e gratuitos de Gilmar Mendes contra
membros da Operação Lava Jato, o subprocurador como é que é o nome dele? Bigonha, pede desculpas por críticas técnicas feitas por membros do Ministério Público Federal contra a decisão daquela corte. Fala Bigonha que procuradores de primeiro grau devem respeitar as decisões do STF. Trata-se de uma bobagem. Decisões judiciais são cumpridas, mas devem ser sempre discutidas pelos operadores do direito e pela população. Infelizmente, há muitas pessoas com medo, há muitas pessoas subservientes, há muitas pessoas omissas, mas lembrando minha saudosa avó, quem se abaixa demais mostra a bunda. Eles já mostraram mais do que a bunda. É uma coisa de idiota, né? Provocação. Veja que eles estão em guerra mesmo, né? Que o Bolsonaro deve nomear a PGR contra eles. Né? Aí, sei lá, como é que vai evoluir as coisas. Tem também uma notinha da Folha de São Paulo falando do Moro, né? Que o Moro tem... Veja como são comportamentos de quadrilhas, de facções. Essa fala do frasista de porta de banheiro de rodoviária e do Fusca enguiçado aqui. Ele, aliás, parou um pouco, mas foi dar uma entrevista aí, abandonou a entrevista no meio, essas coisas, né? Porque, né, o chumbo pra cima dele é grosso, né? Essa facção bolsonarista, né, ela é mais ousada, ela é mais depravada, né? Não faz questão de ter maquiagem. Diferente da facção da Lava Jato. Não é que ela é mais depravada, ela é tão depravada quanto, né? Os métodos são diferentes. Né, que o Bolsonaro tem o poder, todo mundo sabe que ele é um cachorro louco, né, e ele vai para cima. Então o Moro tenta passar uma imagem, né? Quando ele vai falar, a gente vê o desastre que é, né? E fica lá, que aí, segundo a Folha, diz que a prisão do cunhado de Marcelo Odebrecht é vista no STF como uma resposta de Sérgio Moro à tentativa do Supremo de aniquilar a Lava Jato. Maurício Ferro foi preso e um grande prêmio da ação estava com ele. Um conjunto de 4 senhas de acesso ao precioso sistema interno da empreiteira. Nas coxias da operação sempre foi dito que Ferro saberia um caminho para algo nunca explorado pela Lava Jato, o braço em que a corrupção não atingia apenas empresários e políticos, mas também juízes de tribunais superiores. Olha aí, ó, a facção agindo, né? A quadrilha agindo. Podia dizer, ó, a Constituição diz isso, o Código de Processo Penal diz aquilo outro, né? Ou seja, enfim, não adianta nem a gente alongar aqui o assunto, né? É só simplesmente constatar que a quadrilha continua na ativa, né? Tivemos aí essa história da prisão do casal Garotinho, já, né? Teve um desembargador que deu habeas corpus, e o desembargador disse, né, no seu despacho, que vivemos tempos sombrios. Eles prendem assim essas quadrilhas aí, né? Essas facções criminosas, prendem assim. Então, descobre uma delação. Vamos prender o Garotinho hoje? Vamos. Então, descobre aí uma delação qualquer aí. Ou descola uma, prende, faz igual o Moro falou, deixa 1 ano preso. Ou faz igual o Deltan Dallagnol falou, né? Põe de joelhos, toma tudo e ameaça prisão perpétua, prisão indefinida, que no fundo acaba sendo perpétua, né? E depois a gente oferece a rendição. Olha aí, essas famosas facções criminosas que tem por aí não fariam melhor ou pior. Muito obrigado pela atenção, divulga, divulga, clique aqui e tal, comenta e espalha, etc. Né? Vamos fazer barulho. Um abraço, até a próxima.